menos no Brasil, né? A galera já não conhece a própria história, que dirá a história dos vizinhos, né? Mas sempre fica a sensação que quando Chaves chegou no poder, a Venezuela vivia num paraíso e que Chaves chegou no poder e nacionalizou tudo, botou os militares na rua, fechando tudo e tornou a Venezuela um inferno, né? Até hoje. Pá, paraíso para quem, né? Para a galera que estava lá em Miami, realmente deveria ser o paraíso total antes do Chaves entrar no poder. Mas a partir do momento em que ele assume e começa a distribuir renda, não ele, né? Mas enfim, o governo, todas as circunstâncias, enfim, de políticas públicas começam a construir renda. Eu acho que as pessoas que nunca tinham chegado a uma noção de paraíso começaram a ver um princípio de paraíso um paraíso na Terra, conseguiram aproveitar um pouco a vida na Terra, que para essas pessoas, com certeza a Venezuela não era o céu e esse paraíso. Não à toa, Chaves é visto por alguns como Deus, né? Então, você vê muito essa metáfora. De fato, tem-se essa impressão, né? Porque a mídia conservadora trata o Chaves como um demônio, sempre tratou, inclusive demônio mesmo. Era muitos das matérias da época em que ele ascendeu ao poder lá traziam esse contexto, essa caracterização de Chaves como demônio, etc. Ele até encarnou a piada em alguns momentos da sua trajetória política. Eu vi algumas charges sobre isso. E a continuação do projeto com o atual governo? O que você acha? O cenário internacional prejudicou bastante, né, qualquer sustentabilidade. E eu não digo mais além do cenário do petróleo, que, óbvio, é importante, mas eu digo a questão geopolítica mesmo, a questão dos bloqueios e tal. É muito difícil que se desse uma continuidade a um projeto político e econômico de desenvolvimento como vinha sendo feito pelo Chaves. Eu não sei nem se o Chaves teria gabarito para isso, mas é muito difícil também falar agora, porque o Chaves morreu, né? Não tem como saber. Mas de fato, teve uma pausa nesse processo de distribuição e de desenvolvimento com a ascensão do Maduro, que eu acho que tem muito menos a ver com ele em si do que com o cenário de pressões internacionais, inclusive do mercado de petróleo. Enfim, existe um projeto de que é necessário destruir a indústria petrolífera da Venezuela para que o capital possa subir, né? Naquela ideia de vamos sucatear a parada toda, deixar no talo para comprar barato e dizer que a única solução é privatizar, porque é ineficiente. De fato, não produz porque não tem dinheiro, não investe porque não tem dinheiro. Mas que é ineficiente ou não. Tem como posso dizer, tomadas de decisão política bastante contraditórias, né, no governo Maduro e no próprio governo Chaves com relação a câmbio, com relação a próprio investimento em setores essenciais da indústria, que não aconteceu. O desenvolvimento não aconteceu de maneira, como posso dizer, profunda, substancial na Venezuela, sabe? Não se semeou o petróleo, como se diz, costuma dizer, para além do social. Não se semeou os ganhos da indústria do petróleo para outros tipos de indústria. E há de se entender que, de fato, a partir do momento que se é mais barato comprar de fora, para que vamos investir se podemos ganhar mais investindo no petróleo? Né? Aquele grande dilema de se é mais barato comprar de fora, porque eu vou deixar de ganhar dinheiro com petróleo agora? E você vê, aí você teria que analisar a questão das vulnerabilidades externas. Você vê, hoje na Venezuela a gente vive um cenário de bastante instabilidade no setor petrolífero, porque não se investe, parou de produzir. Hoje a Venezuela produz o que produzia nos anos 60, em termos de petróleo, algo assim. Eu posso estar sendo impreciso, mas voltou muitos anos, muitas décadas em termos de nível de produção, porque não tem dinheiro para investir e também não tem refinaria para refinar por causa do bloqueio internacional feito pelos Estados Unidos. E muitas das refinarias também ficam nos Estados Unidos. O maior comprador de petróleo da Venezuela era os Estados Unidos. Aí a gente vê também a questão da China entrando forte nessa disputa, da Rússia também. Você falava até pouco tempo da questão do Grande Caribe, do mar estadunidense lá. Inclusive, o meu artigo que eu estou escrevendo com os meninos é sobre a questão de Essequibo, na Guiana, e da questão das descobertas de petróleo. Ali é uma disputa internacional antiquíssima, né, entre Venezuela e Guiana,
por aquela região de Essequibo, e está inserida no jogo geopolítico e geoeconômico do petróleo, sabe? Para ver como tem muitos interesses aí. A própria ExxonMobil está muito presente na Guiana, né? E você vê também a questão... Aí, a gente já vai descambar para toda uma questão política interna na Guiana também, que venceu quem era, teoricamente, apoiado pelos chineses, enfim. Muitas coisas acontecendo aí na América Latina, né? Tu escreveu um artigo sobre sanções, não foi? Ah, foi verdade! Que é isso, a gente escreveu um sobre sanções, sim, a Ingrid trouxe esse tema, a gente conversou um pouco, falava também sobre questão de restrição externa e tal, aí ela me procurou, porque meu TCC foi sobre restrição externa e o uso político dessa problemática econômica, que é da restrição externa. Caraca, eu tinha esquecido que eu tinha escrito esse artigo. É a idade. Você vê como são as coisas. Começa a escrever muita coisa, esquece do que escreve. Pois é, tá louco. A vida vai acontecendo, mas eu escrevi sobre isso, é muito a ver com a questão da restrição externa e como as sanções econômicas podem ser usadas de maneira política e são usadas muito politicamente. Eu falo isso porque eu escrevi um artigo também sobre sanções na matéria que eu fiz se não me engano, de Geopolítica 2, que o professor Hernani apresentou um dos trabalhos dele sobre sanções também, e tinha que escrever sobre algum tema, era livre, eu peguei e escrevi sobre sanções. Mas verdade, escrevi. Esse artigo foi publicado na própria revista digital do PEP, né, dos pós-graduandos. Cara, você consegue traçar algum paralelo com a história brasileira recente? Acho que não. Acho que, cara, o paralelo você consegue trazer o paralelo relacionado às pressões internacionais, os interesses internacionais, mas de resto são processos muito diferentes, o processo de desenvolvimento da Venezuela e o processo de desenvolvimento do Brasil. É um processo que no Brasil foi muito mais complexificado e diversificado do que na Venezuela, que continua se sustentando sobre um bem principal, né? E tem isso, o Brasil é um país gigante, um país que é bem mais diverso que a Venezuela, por ser um país localizado geograficamente onde está também, é diferente da Venezuela, que está diretamente virada para o Caribe, enfim. E tem a ver com recurso estratégico também, petróleo, é diferente. Mas, você vê, a gente apostou no pré-sal, né? Continua sendo estratégico. Também pode ser um paralelo, mas não em termos processuais, não é um processo similar por causa da valorização da questão do petróleo a partir do pré-sal, porque o processo de desenvolvimento do Brasil não esteve ligado ao pré-sal, apesar de que a Petrobras tem uma função muito importante como empresa nacional no desenvolvimento do país. Então, aquela história, se o Haddad ganhar essa eleição de 2018, o Brasil vai virar uma Venezuela, você não acreditava, né? Não, isso é coisa de gente mal amada. Não, mal amada é leve, né? Não, é levíssimo. Ele é um rapaz educado, polido. Não, na falta de um adjetivo... na falta da sagacidade de trazer um adjetivo mais verossímil, o mal amada veio como uma metáfora irônica, né? Porque, em termos de coronavírus, acho que o Pazuello trouxe dizendo que quem pega coronavírus é porque não é feliz, né? Eu não li isso, meu Deus. A gente perde muita coisa. Não, também não dá, né? Tanta coisa que produzir a todo momento, não tem como pegar tudo. Mas houve um desmonte, em parte, né, daquele processo que o governo anterior tinha criado de desenvolvimento nacional, com estaleiro, com produção de oleoduto, de refinaria. Houve um resfriamento desse processo, né? Tanto pela baixa do preço do petróleo, baixa do preço do petróleo, né? Não tem interesse em explorar o pré-sal agora com o petróleo tão barato, né? Na verdade, você vê, em 2015 e 2016, que foi uma crise grande do caso do preço. Hoje em dia, o petróleo está num preço muito razoável de se produzir, inclusive tomando em consciência a capacidade de produção da Petrobras, né? Ela consegue produzir sustentavelmente com os preços de hoje. Não conseguiria, talvez, com 15 reais no barril, com 15 dólares o barril, como estava em 2015, 2016, foi a queda brusca do preço. Mas hoje em dia
é muito uma questão política mesmo, até de esvaziamento dos leilões, e, enfim.